Opa! E aí, pessoal? Me desculpem o atraso, eu tava aqui na correria, né? Vocês sabem como é que é, tive que dar um tapinha aqui, não ficou muito bom ainda. Eu detesto usar boné. Mas vamos lá, a gente tá aqui para falar com a nossa querida Jéssica Higler, né? Autora do Vingança Velha Amiga, ou como muitos chamam, VVA. E ela vai estar aqui para a gente falar um pouquinho, vai recapitular o primeiro livro, a gente vai falar também da segunda edição, e é claro, a gente vai entrar no VVA volume 2. E é aí que as coisas começam a ficar meio misteriosas e complicadas, não é mesmo? Então, eu vou mandar aqui um salve para a Jéssica, onde ela está. E cadê ela? Um minutinho só, pessoal. Aí, estou enviando o convite. Muito bem, vamos lá. Certo? Mandei o convite para a Jéssica. Vou mandar aqui para a galerinha que eu estou fazendo a live, né? Participe, entre, comente, dê um salve, dê um oi, venha xingar, venha dizer quem te traumatizou, quem não traumatizou, quem você gostaria de ver aqui na Toca do Aventureiro, certo? E a gente segue em frente com o nosso bate-papo. Vamos lá. Opa, boa noite, Diogo, tudo bem? Eu tô aqui só esperando a Jéssica entrar. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vou até mandar aqui para ela via WhatsApp, um minutinho. Voltei. Oi, Jéssica, já te mandei o convite. Não sei se você recebeu, tá? Qualquer coisa, manda o pedido para entrar para mim. Vamos lá, boa noite, Diogo. Vamos lá, a gente não pode esquecer de mandar, é claro, né, para nossa querida Liora. A gente não pode esquecer de mandar para a Gêmea. E é claro, a gente pode esquecer de mandar para a editora. Poxa, se não mandar para a editora fica feio, né, gente? Aí, muito bem. Vamos lá. Recebi o pedido. Tá entrando. Vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5. E aê! Oi? Jéssica, calma que tá girando ainda. Estão me escutando? Eu tô, vocês estão me vendo, falando, ouvindo? Eu não estou te vendo. Voltou. Aê! Boa noite, pessoal. Boa noite. Desculpe a demora, Jéssica, porque eu estava resolvendo um probleminha no Kindle que a Amazon disse que é rápido, fácil, né? E seguro de você resolver. Claro, Kindle, sempre sendo Kindle. Mas, né, pessoal, como eu disse aqui antes da Jéssica chegar, antes de qualquer coisa eu tenho que falar isso porque a Jéssica, ela é jornalista. Parem todas as prensas. Jéssica Higler está aqui para falar de Vingança Velha Amiga 2. Então, para quem não conhece, gente, a Jéssica, ela é uma amiga querida, é uma das minhas primeiras convidadas, é uma pessoa que fala as coisas para mim na lata, né? Eu adoro, mas é o seguinte, só ela pode falar mal de mim na frente dela, o bom é isso, tá bom? Né? Então, Jéssica, se apresenta para a galera. Falar. É só eu posso falar. Se alguém falar mal de você perto de mim, aí é outra parada. Eu fiquei sabendo disso, viu? Então, se apresenta para a galera. Bom, gente, eu sou a Jéssica, sou a autora do Vingança Velha Amiga, sou amiga do Mar. Já de aproveitar, né? Sou amiga do Marcos há uns 3 anos, né? Já, acho que já deve estar por aí. Foi uma das primeiras pessoas que me entrevistou, que falou sobre o Vingança Velha Amiga. Naquela época a gente não era tão amigo assim. Eu não zoava ele ainda por causa da capivara. E esse é meu livro, né? Essa é a edição que eu lancei com a editora Setos esse ano. Sim. E a gente vai falar um pouquinho dessa nova edição e também uns spoilers aí do VVA 2. Muito bem. Então, pessoal, eu vou aqui fazer uma resenha rápida, né, do Vingança Velha Amiga. Quando eu conheci a Jéssica, a primeira vez que a gente se falou, normalmente eu não conheço a obra do autor, né? E vocês me assim, a Jéssica é uma pessoa cheia de energia, comunicativa, bem sincera, e você fala, vai ser um livro legal.
Cara, e foi um livro legal. Até a introdução, quando amarram uma pessoa entre dois carros e partem ela ao meio, entendeu? Aí eu falei, é esse tipo de livro. Então, tipo assim, eu tive que separar a pessoa com quem eu conversei com a mente criativa que estava se apresentando para mim. Foi um choque? Foi. E assim, há 3 coisas sobre esse livro. Primeiro, ele não é uma corrida, ele não é uma maratona, não é uma corrida, ele é uma maratona. Ela cria o mundo em camadas. Ele não é um livro para qualquer um. Ele não é um livro leve. Existem cenas de violência que são tanto gráficas quanto psicológicas, mas tudo não é banal, certo? Tudo tem um motivo do porquê. Tem um grande mistério sobre a magia, sobre esse mundo desses magos, né? A gente tem 2 facções, a Jéssica vai explicar um pouco para a gente sobre essa. Theo continua sendo o melhor personagem do livro, né? E a única pessoa que eu não perdoo, Jéssica, me perdoe, mas se eu encontrasse na rua, eu dava um cacete, é a dona do jornal Biscateira. Agora é seu direito de resposta. Adorei o termo biscateira. Você sabe que tem gente que pode ouvir e, na verdade, que gosta dela. Pelo que ela fez, mas sem spoiler. Algumas pessoas me disseram que ela é empoderada. Eu falei, não, tem uma diferença entre você ser empoderada e biscateira. Ela é biscateira, perdão, tá? Adorei. Mas sua vez, seu direito de resposta. Vamos lá. Realmente, tem esse choque, viu? Eu confesso, porque eu sou uma pessoa... Eu sou uma golden, quase, né? Eu gosto de fazer piada, eu gosto de dar risada, enfim, eu sou bem extrovertida. Só que a minha escrita, ela é um pouco caótica, então eu gosto de usar o humor, muitas vezes, daquele jeito bem ácido, né? Tem trechos aqui do Vingança que, geralmente, na boca do Theo, são algumas piadas ácidas que... Mas, realmente, tem muita gente que fala assim, putz, eu tenho a mente por trás do Vingança Velha Amiga, né? E eu falei assim, e é o gênero que eu escrevo, né? Tipo, eu até brinco, né? Eu não sou daquele tipo de livro que... é amor, amor, flores e flores, coraçãozinho. Não, vocês não vão me ver escrevendo esse tipo de leitura. Deixa para as meninas que manjam muito bem, mas eu sou do caos e do caótico. E esse livro ele é o caos, ele é o caótico, ele é um livro que tem essas facções mágicas, mas você não abusa da magia, tipo assim, a magia é um recurso que o pessoal tem, né? É que nem um revólver, você tem munição no revólver, você tem limite pro que faz. E outra coisa que a gente precisa falar, gente, nesse livro a Jéssica, eu vou dizer isso com todo respeito, tá? Ela é uma puxa-saco de muscle car. Você quer sequestrar ela, separa um Dodge 8 cilindros e acelera que ela vai pra dentro. Porque você lê esse livro, você percebe como você gosta de carro potente, né? Eu e meu marido, a gente é do antigo mobilismo, então a gente gosta de carro antigo, principalmente. Então, eu cito isso na cena trágica que você mencionou, de 2 carros fazendo algo com alguém, sem dar muito spoiler. É uma cena que tem muito... que, tipo assim, já é a abertura do livro. O livro começa com um assassinato. E assim, eu não podia deixar, de alguma forma, de colocar no livro tanto a minha paixão por carros antigos, tanto também tem cenas... Eu adoro moto, né? Moto de velocidade, assim, sempre curti. Então, tem umas ceninhas lá também que tem também o Theo andando de moto, é o principal veículo deles, né? Enfim, porque por ser mais ágil, etc. Então, sim, eu aproveitei deixar esse detalhezinho aí só porque a Jéssica, a escritora, gosta. E porque é muito potente, porque para conseguir fazer o que fez lá com o Dito Cujo, tinha que ser um carro potente, no mínimo um 6 cilindros, né?
Então, a Jéssica, explica pra galera um pouquinho do seu mundo e, é claro, dos seus personagens, porque a gente, como todo bom livro, a gente tem pessoas que a gente gosta, que a gente detesta, que eu acho que isso é um marco importante do autor, quando está escrevendo história, e aqueles que a gente acaba querendo mais, porque tem gente que chegaram, Jéssica, eu quero mais desse personagem, eu queria saber a história só disso, por que que isso aconteceu? E, né? Então, dá um resumo pra galera. Então, o meu universo mágico, ele é uma fantasia urbana, então, vamos dizer Mágico, né? Mágico. 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 Ele é uma fantasia urbana, Uhum. onde humanos, eles dividem a Terra, tipo, a sociedade com magos. O que eu definiria como magos? São pessoas que têm poderes, dons, na verdade, é o termo que eu uso no livro, dons, que podem ou não ser utilizados para guerra, mas boa parte deles é utilizado. Então, por exemplo, tem uma galera que tem o dom de mexer com elementos, um elemento. Tem gente que tem o dom da inteligência, tem gente que tem o dom de mexer com facas, tem gente que tem o dom de lidar com poções. Então, tipo assim, é uma característica única de uma pessoa, de um mago. E Uhum. assim, como eles estão em guerra entre dois clãs, né? Que acabou ser. É assim, eles já vivem na margem da sociedade, ninguém sabe quem eles são, porque eles têm muito preconceito com os magos, medo, na verdade, porque já existiu uma guerra entre os humanos e os magos, e depois disso a relação deles assim, piorou consideravelmente, e para ajudar, os próprios magos criaram uma rixa entre eles que acabou se dissolvendo em dois grupos separados, né, distintos. E assim, a sociedade não vê com bons olhos, então eles vivem infiltrados. Mas durante a noite é quando eles saem à rua para poder, vamos dizer assim, conquistar o seu espaço dentro dessa guerra urbana, né? Que começa na cidade de Helden, mas ao longo do livro a gente já percebe que dominou uma parte, principalmente da Itália, que é onde inicia a história, e também eu cito a cidade de Londres, a gente também fala de Paris. Inclusive, no segundo livro, vai abranger muito mais uma parte da Europa e a gente vai também falar um pouco sobre os clãs da América Latina. Aí, ó, um Hum. spoilerzinho aí. Vai rolar clãs, tipo, sedes muito importantes para a história que vão estar aqui pertinho da gente. Então, assim, a guerra avançou de uma forma que não se resume mais à cidade de Helder. E chega um ponto que, como eles vivem de máscaras, eles não mostram a sua verdadeira identidade, que isso começa a entrar em conflito com a sua vida real. E chega um ponto que, infelizmente, eles já não conseguem mais separar o que é a vida pessoal deles, a vida civil, com a vida de soldado. E é Eu acho, nesse, e é nesse inteirinho aí que aparece a nossa protagonista, Giovanna. eu achei que o mundo que você criou me lembrou muito aquela sociedade do John Wick, que tipo, todo mundo sabe que os assassinos existem, mas Uhum. ninguém sabe, quer se meter com eles, né, por causa do Sim, perigo. eu me inspirei quando eu rascunhei os primeiros escritos, né, do Vingança Velha Amiga, eu me inspirei Uhum. bastante no sistema de máfia. Então, eu estudei bastante sobre algumas máfias, principalmente sicilianas, mas, ao mesmo tempo, depois eu comecei a me inspirar um pouco mais na estética noir, que é bem presente em quase toda a história desse Ah, com primeiro livro. certeza, com certeza. E sim, o John Wick é vamos dizer assim, que a sociedade deles tem a diferença, lógico, que, tipo assim, eles não se escondem tão bem, né? É uma coisa um pouco mais explícita, Uhum. porque dentro do meu mundo, os próprios magos acabam se escondendo dos próprios amigos de clã, com medo ou com receio. Mas, sim, é uma sociedade muito parecida, então eu me inspirei em facções, eu li sobre facções, sobre máfias, justamente para montar esse sistema. E o primeiro rascunho do livro foi um livro de máfia. Só Uhum. que como eu sempre escrevi. Que você tá me devendo. Então, mas só que como eu sempre escrevi sobre fantasia,
faltava de mim Ah, naquilo, entendeu? Então foi quando eu reescrevi a história completa, criando um sistema de magia dentro desse mundo, desse universo que eu já tinha criado, e é o que a gente conhece hoje como Vingança Velha Amiga. e aí a gente chega na Giovanna, uma personagem extremamente complexa, com um passado que você nos dá aos poucos, né? Que Uhum. passa por uma experiência extrema. Cara, é o capítulo que mais me choca no livro, foi o que aconteceu com a Giovanna. Não sei se foi fácil para você escrever isso. E também eu sei que a minha reação não foi única. Todo mundo falou: Nossa, Jéssica, esse capítulo assim, é o capítulo para mim mais chocante do livro. E eu acho que é quando tipo, eu falei: Nossa, eu quero saber o que a Jéssica vai fazer agora. Foi só a minha reação ou foi geral? A turma ficou com bastante dó da irmã, né? Mas assim, eu não me choquei tanto ao escrever, porque é assim, eu já sabia que aquilo iria acontecer com ela desde que eu pensei na história. Hum, Era um norteador, tipo, a história ia se basear naquele ponto-chave, tipo, ia acontecer aquilo com a irmã dela e a partir disso ela ia iniciar a trajetória dela de corrupção e depois de redenção, ou quase redenção, né? Que ela tem A uma gente vai chegar curva nessa muito. parte. Nossa, quantos áudios eu mandei você te xingando quando eu cheguei no final do livro? Olha, isso eu posso falar É, que. não foi só Nossa, eu. gente, eu recebi vários xingos. O final é muito polêmico, aí a turma me Extremamente. xinga horrores. Nossa. Foi nesse final que eu entendi por que seu marido é tão carinhoso com você. Que, que não é que assim, ele não tem medo de você, ele tem medo do que você vai fazer com as pessoas em volta. Porque assim, gente, a Jéssica, você colocar ela contra a parede, ela sempre vai escolher a violência. É literalmente o que acontece. Tipo assim, é literalmente o final do seu livro. A personagem principal podia ter mudado o mundo, mas ela falou: quer saber? Eu escolho a violência. E foi o que ela fez. Porque, tipo assim, eu não sei exatamente o que acontece para não estragar a experiência de quem possa vir conhecer. Uhum. Mas, tipo assim, eu expliquei para algumas leitoras, as leitoras ficaram inconformadas com aquele final. Gente, tudo que aconteceu no livro já caminhava para aquele final. Por Uhum. quê? Porque assim, as duas pessoas envolvidas, elas estavam extremamente feridas, quebradas, elas se prejudicaram muito. Um deles específico, por mais que ele seja muito querido, ele agiu muito errado com uma das personagens. E isso, assim, se eu terminasse de um jeito muito diferente, o que eu estaria falando sobre isso? Tipo, ó, tudo bem, eles fizeram o que fizeram e tá tudo bem, que eles esqueceram isso, sem trauma, sem nada, então eles vão viver a vida doidada e tchau. Não. Não. Porque o segundo livro vai falar sobre essas cicatrizes. Então, mesmo se tivesse acontecido um final diferente, Hum, era contrassenso ao que eu estava falando durante o livro todo. Vamos dizer assim, que toda vingança tem a sua consequência. Por mais que você haja com vingança para justificar uma justiça, você entra num ciclo vicioso que simplesmente você não consegue mais sair. E quem consegue sair de alguma forma, simplesmente não vai conseguir. Ou não vai conseguir sair ileso Exato. emocionalmente falando. E foi o que aconteceu com os envolvidos. Eu estaria sendo muito ingênua e até não justa com meus personagens se depois de tudo que eles passaram, eles saíssem disso assim, putz, eu apaguei isso da minha mente, agora eu vou viver minha vida. Não. Eles passaram por coisas muito traumáticas. Por exemplo, a própria Giovanna, ela, um período do livro, ela simplesmente pisou em tudo que ela acreditava, moralmente falando, emocionalmente falando, e isso não deixa uma pessoa ilesa. Pessoas que Uhum. participam da guerra, elas não saem ilesas. E a gente sabe disso com exemplos reais de pessoas veteranas, etc., que elas saem, elas nunca mais voltam a ser as pessoas que elas eram antes da guerra. Uhum. Então, não poderia ter um outro final se não fosse esse, por mais que ele seja um pouquinho impopular. O Nick já mandou aqui que o capítulo que a gente fala é o responsável pelo disclaimer no início do livro, É, entendeu?
né? E Uhum. o literato perguntou, ô Jéssica, pretende escrever livros de algum outro gênero, como fantasia ou alta fantasia? Ela ia escrever um dark fantasy, né? Exato, isso é. O Vingança é um Dark Fantasy, embora ele seja uma fantasia urbana, ele é um Dark Ah, Fantasy. Mas sim, eu tenho a história, né, que o Marcos sabe muito bem já, aham, que é que a é mais minha saga, fofinha, né, é de mais alta fofinha. fantasia. Esse ainda está um pouquinho arquivado, foi meu primeiro livro, o primeiro livro que eu escrevi, minha primeira série. Então, esse é um pouquinho ainda, não está na esteira, vamos dizer assim, inicialmente, mas sim, a alta fantasia eu sempre escrevi, antes mesmo da fantasia urbana, a alta fantasia sempre foi meu principal nicho. Então, sim, é uma das áreas que eu gosto muito, mas eu posso falar assim que, lógico, pode ser que mude, né? Mas é mais ou menos, eu quero me firmar mesmo como uma escritora de fantasia, que é o que eu gosto mesmo de Você já escrever, se sabe? firmou como escritora de É, fantasia, né? sim, Né, é. eu tô achando estranho que faz uns 10 minutos que aqui ela não lançou nenhum PQP, gente. Ela tá tão confortável. Gente, é que eu sou uma dama, gente. Eu sou uma profissional. E agora eu tenho uma editora, eu também tenho que maneirar um pouquinho a boquinha, né? Aham. Também, né? Pra estar É, profissionalmente, né? Eu tô sim. representada. Ó, o chefinho tá aí assistindo, não posso soltar nenhum palavrão, hein? Aham. Ô, Jéssica, antes da gente falar um pouquinho da nova edição, porque, por Uhum. exemplo, um personagem que ele é muito querido e odiado, eu adoro ele, eu gosto dele. Bom, todos os personagens seus, eles são legais porque eles são quebrados, mas eu gosto muito dele, que é o Theo, e eu acho que ele rouba muitos capítulos do livro, né? E a Sim. gente sabe que tem algumas pessoas que a gente gosta muito, que tem ódio por isso. O que Uhum. você pode falar sobre isso? Olha, eu vou falar, Theo é uma unanimidade entre os Uhum, eleitores, isso é inevitável. Eles elogiam muito o Theo como personagem, né? uhum. O que eu posso falar do Theo? Ele. Ali, ó, eu tô aqui de polícia de spoiler, viu? Só. Uhum. Então, o Theo, ele é um dos personagens que eu mais gosto de escrever, porque ele é muito complexo. Então, no segundo livro a gente vai entender, porque assim, no primeiro livro ele tem toda aquela figura mística, né? Ele usa máscara, chapéu, ninguém sabe quem ele é. A própria a padrinhada dele, a própria pupila dele não sabe quem que ele é verdadeiramente, então tem toda aquela magia por torno da sua identidade, que por mais que os leitores já saibam desde o começo quem é ele, a magia está na Giovanna ter esse. Putz, quem é ele? Quando eu vou ver os olhos dele, tanto que uma das cenas que eu mais gostei de escrever foi aquela cena que ela vê pela primeira vez os olhos dele, né? Os olhos pretos dele. Então, o Theo, assim, é um dos personagens que eu mais gosto de escrever mesmo. E eu acho que ele funciona muito bem no enredo, porque ele é um contraponto. No primeiro livro, ele é o contraponto de tudo da Giovanna. Porque enquanto a Giovanna estava crescente da vingança, ele já passou por essa etapa e ele já tá naquela tipo assim, putz, cara, não tem mais o que fazer, porque você se meteu nessa merda. Agora, assim, merda mesmo. Mas ao longo. Então, tipo assim, é totalmente oposto. Então, enquanto ele tá querendo a calmaria, talvez uma aposentadoria forçada, sei lá, ele não Uhum. tem mais expectativas para a vida dele. Ao mesmo tempo, tem a Giovanna que tá, tipo assim, sangue nos olhos para resolver o problema, e ele sabe que ela tá entrando num caminho muito perigoso. E ele, por ser um pouco mais velho, etc., então ele acaba assumindo essa figura um pouco mais de orientar e etc., mas não quer dizer que ele consiga, né? Então, eu sempre tive a impressão que ele pega tanto no pé dela, né? Porque ele não quer que ela cometa os crimes que ele cometeu, né? Porque a gente sente que Sim. ele, toda vez que ele teve que fazer uma coisa para sobreviver, ele perde um pouco da humanidade. Foi a impressão que eu tive por causa do amargor dele, que é o dele é um amargor mesmo. A Giovanna, ela quer Uhum. vingança, né? É. Ela quer que as outras pessoas, ela quer pegar e direcionar a dor dela, né? Uhum. E O Theo já nisso, desistiu, meio que assim, aham, ele já desistiu, porque tudo que era importante para ele já tinha perdido, né? Então, sim, ele é amargo,
amargo, porque ele tá vendo uma outra pessoa jovem entrar nesse rolo e ele também sabe que, assim, não foi uma decisão exclusivamente dela, ela foi manipulada, ela teve aquele viés, tipo assim, putz, e se acontecesse? Ela foi plantada essa sementinha do caos nela, por quem a gente já que é um dos personagens mais odiados, sinto muito. A Fran ama ele, mas a galera odeia ele. Odeia os dois, na verdade, né? Odeia o Tenchi, odeia o... Meu Deus, esqueci o nome dele, o Arthur. É assim, só tem acho que 2 leitoras que gostam do Arthur, o resto também odeia. E elas se sentem enganadas. Tem umas que, assim, desde o começo acharam ele muito red flag, sabe? Tipo, muito estranho. Mas tem amigas minhas que no começo amavam ele, tipo, ai meu Deus, o Arthur. Ah, depois, assim, não precisou nem muito, porque a partir de uns, sei lá, 7 ou 8 capítulos, né, já começa a mostrar um pouco a dubiedade do caráter dele. Então aí. Eu nunca fui muito. Eu sabia, foi, cara, tem alguma coisa errada. Esse carinha tá muito bonitinho pra uma história da Jéssica, sabe? Eu não confio nela. Esse é o tipo de cara que te dá um drink drogado quando você vira as costas, sabe? Então, agora, Jéssica, vamos falar da sua edição da Setos? Vamos! Vamos falar da polêmica? Que polêmica? A polêmica do nepotismo, porque já que você é irmã gêmea da Liora, ela te deu prioridade. Olha, eu vou te falar. Eu vou te contar como que aconteceu a história das setas. Você não vai acreditar. Diga. É assim, sem entrar muito em detalhes, assim, eu lancei meu livro de forma independente, todo mundo sabe que eu lancei em 2024. Foi, na última Bienal, quando a gente se conheceu pessoalmente. Isso. Então eu fiz basicamente tudo sozinha, estive contratando alguns serviços terceiros e etc. Só que, assim, basicamente eu fiz tudo sozinho. Eu fiz a projeto editorial, eu fiz revisão, fiz capa, fiz brinde, fiz tudo. Mas, para esse segundo livro, o primeiro para mim estava encerrado, ok? Eu tenho as cópias aqui ainda, lá. Aí, eu queria, talvez, viabilizar do segundo livro ser realizado por uma editora. Por quê? Porque eu queria focar mais na escrita e não ter que passar essa parte burocrática do processo editorial em si, entendeu? E também contribuir para mais destaque, ter um norte em questão de capa vendável, etc. E aí eu vi a Liora postar sobre as setos. E até então eu não tinha conhecido a setos estava bem no comecinho mesmo. Eu perguntei pra Liora, eu falei assim, deixa eu perguntar, gêmea, né, no caso, né, gêmea, deixa eu te perguntar, essa editora Setos, você já fez algum trabalho com ela, você tá curtindo, como que é? E aí ela contou pra mim o que era a Setos, né? E nessa época já tinha a Liora e também já tava em trânsito a Alessandra. Então ela aí eu falei assim, olha... Nossa, ela tá no céu com a Setos, meu Deus do céu. Então eu já tinha a Lê, que eu não conversava com a Lê, eu tinha a Lê, eu reagia às publicações dela, mas eu nunca tinha conversado com ela. E eu fui conversar com ela, fui trocar uma ideia com ela sobre como que era a experiência dela com as setos. Isso, eu já tinha feito a primeira reunião com o Nick e com a Liora, né? Até pedi pra Liora estar junto, porque eu tava meio assim, nossa, o que eu devo perguntar numa reunião de editor, entendeu? Porque pra mim foi uma coisa muito nova. E aí foi que eles me explicaram certinho como funcionava e eu pensei, putz, eu acho que eu achei um caminho legal, porque eu curti muito a forma de trabalho deles e ao mesmo tempo eu vi que, assim, como era uma editora que estava começando na época, era a intenção de crescer junto com o escritor. Então era uma coisa dúbia. Então, por exemplo, eu quero crescer, mas eu tô crescendo junto com a editora, e que conforme a editora tá crescendo, eu também tô crescendo junto, entende?
E eles já tinham um know-how, não exatamente na editora, mas eles têm um know-how dessa parte de gráfica, de a próprio mesmo editorial. Então eu falei assim, putz. O Nick, eu acho que ele passou quase um ano se preparando, não foi? Sim, dava para ver que o trabalho era muito certinho, era muito confiável. E eu pensei assim, pô, justamente o que eu busco, né, para essa segunda edição. Só que aí as coisas foram caminhando, porque o próprio Nick falou assim, Gé, e se a gente relançasse o Vingança Velha Amiga 2? Por quê? Ficaria legal, porque a gente teria a mesma, por exemplo, a mesma capista, a mesma estrutura, a gente faz uma revisão geral, a gente muda a diagramação, faz uns brindes exclusivos, faz um relançamento. Aí, assim, tipo, foi além do que eu imaginava. E, tipo assim, eu falei pra ele, falei, ó, Nick, como meu livro já foi lançado e etc., pode ser que não tenha tanta venda. Eu lá na minha cabeça falei assim, pode ser que não tenha tanta venda, como que a gente lida com isso? Não, e tal, vamos fazer. Aí saiu o Vingança Velha Amiga pela editora Certos, justamente pra gente ter essa coisa linda. Então, tipo assim, começou do começo, olha só. Acho que nas primeiras reuniões que eu fiz com o Nick, acho que a gente ficou 2 horas e meia falando. E ele da publicidade também, então a gente ficou falando. Uhum. Aí, desde então, sempre muito alinhado, a gente conversando, etc. E aí foi quando ele me mandou a capa. Porque até então, eu não conseguia enxergar. Eu acho que eu tô com outro livro aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu não tô. Foi ideia do Nick colocar de fundo a impressão do corvo e do gato no começo dos capítulos, como se fosse uma constelação? No caso, foi do projeto gráfico. É muito sutil, gente. Não sei se dá para vocês verem, mas tá aqui, ó. Deixa eu ver se aqui parece. Então, foi do projeto gráfico, né? Então, a ideia, o que era? Era justamente oferecer uma edição do livro diferente do primeiro. Porque o primeiro, lógico, tem toda a questão emocional. Foi meu primeiro livro. A história ela não mudou, mas teve, lógico, uma adequação, revisão, os capítulos ficaram lindos, com essa abertura do gato, do corvo. Mas, assim, quando eu não tinha imaginação de como seria essa capa. Eu mandei algumas referências, sempre partindo para a estética noir. E quando eu vi o primeiro rascunho, que eu inclusive falei que vai ser uma tatuagem que eu vou fazer, o rascunho do livro, tipo assim, meu Deus do céu, tá acontecendo. Meu livro está sendo publicado por uma editora e ele tem uma capa, tipo assim, não é uma capa de arte, é a capa feita por uma ilustradora e, assim, foi perfeito, né? Então, foi muito natural. E, na verdade, assim, graças a Deus, eu mandei aquela mensagem para Liora perguntando se ela tinha curtido as sets, porque senão... Vai saber se ia acontecer esse match, né? Aqui, pessoal, quem estiver se perguntando, é a Juliana Calado que fez a ilustração da capa. Né? Aí também vamos mandar um beijo para Isabela, a Isa, que ela fez uma revisão maravilhosa no livro. Inclusive, chegou uma época... é muito engraçado. Peraí, você tá falando... a outra Isabela é a Isabela que a gente conhece, que não usa o nome de Isabela. Não. Essa é uma outra Isabela. Essa é Isabela mesmo. Tem muitos segredos na Sectos, pessoal. Tem muitos segredos na Sectos. Mas não vamos revelar, que é o codinome da nossa amiga. Mas, assim, a Isabela foi muito engraçado, porque todo momento a gente acompanhava as revisões, as alterações, ela sempre perguntava para mim, Gé, você acha que isso aqui rola, que não rola, isso mexe com a história, não mexe, etc. Só que chegou assim, ó, nos primeiros capítulos, foi uma coisa muito mais profissional, lógico. Então, tipo assim, olha, vamos tirar isso, aquilo. Só que chegou de uma parte pra frente que ela começou a deixar recadinhos de leitora. Então, ela começou a comentar do Arthur, começou a comentar do Theo. Aí, no final da revisão, basicamente estava assim, meu Deus, eu não acredito que você fez isso. Aí eu achei muito engraçado, porque começou assim, super, nossa, mensagens assim, super profissionais. Tipo, a edição do diretor, exclusiva sua, né? Essas notinhas. E no
fim, ela terminou me ameaçando. A minha revisora me ameaçou. Ai, eu entendi super porque ela me ameaçou, porque ela também ficou muito todo mundo. revoltada. Eu acho que eu não sei quem não xingou a Jéssica com esse livro, assim. E foi um efeito que você teve com o pessoal. Mas realmente, eu tenho as duas edições, gente, autografadas, né? As duas têm essa pegada no ar, mas essa aqui realmente tá bonita. Eu gostei não só do detalhe do corvo, né? E da sociedade aqui, o pessoal com os símbolos, né? De conjuração, mas eu gostei muito do gato aqui no final. Aqui, ó, aqui Então, nas páginas internas também tem o desenho completo. sim. Ai, gente, olha, quando eu vi esse livro, eu fiquei um nojo. Não, e você foi lá, você foi postar o vídeo, né? O meu livro chega hoje, tá bom, cadê o vídeo? Aí você postou o vídeo depois, falei, pô, Jéssica, mas você postou o vídeo depois e falou, não, Marcos, não deu, eu só tenho uns 500 PQP em 3 segundos, né? E você também tava chorando, não ia pegar bem. Olha, eu olhei assim e falei assim, puta que pariu! Puta que pariu, o que é isso, gente? É meu livro! Você mandou áudio pra gente, ai, gente, meu rosto tá doendo de tanto que eu tô sorrindo, eu não consigo parar. Dói aqui, cara. Nossa, quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu. E também teve os brindes da pré-venda. Que deixa eu pegar aqui. E, gente, deixa eu pegar aqui na caixa, peraí. Isso, gente, eu acho que essa é a quarta ou quinta vez dela na Toca do Aventureiro, e eu sempre falo, deixa as coisas à mão, Jéssica. Mas tava aqui do ladinho, só tava na caixa. Moço, porque aqui do meu lado tem 2 caixas cheias de livro para vender. Que vai acabar tudo na Bienal. Eu tenho que divulgar, né? Porque ultimamente eu tô um pouquinho sumida, eu admito, não é mesmo? Mas, tipo assim, todo mundo que comprou na pré-venda recebeu um brindezinho. E ainda que esses dias a gente deu uma esticada, então acho que mais 2 livros têm esses brindes exclusivos. Por exemplo, o Bottom, que é do livro, mesmo com a capa do livro. Uns marcadores, né, que eu já tinha até postado também. Mas, gente, o babado... É o babado! É essa ficha aqui de investigação. Aí você fala assim, nossa, Jéssica, é uma ficha de investigação e dentro tem matéria jornalística de Helden. Então, aqui fala sobre a reitoria da Faculdade Federal de Helden, que é onde a Giovana inicia a história dela. Também tem sobre fragmentos humanos encontrados na ponte, intriga autoridades. E esse daqui, quem será? Esse daqui não muito difícil, né? 3 profissionais somem. Então, eu tenho certeza que você, como jornalista, essa foi a parte que você falou, eu quero assim, 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 né? Olha, eu vou te falar, eu deixei tudo na mão, porque eu deixei na mão da editora, porque é assim, quando você, isso eu acredito que quem é aqui, quem está assistindo e é escritor independente vai entender. Você fica tão acostumada a fazer tudo que às vezes você quer ter controle de tudo. E você tem que deixar também a criatividade, por exemplo, que muitas vezes eu poderia estar limitada na minha ideia inicial do livro, porque fui eu que fiz, então emocionalmente eu poderia ser enganada. Querer de alguma forma puxar para o antigo com medo do novo. Mas eu falei pro Nick, o Nick tá até de prova, eu falei assim, olha, eu confio em vocês, eu quero uma coisa assim, contanto que entre na questão do noir, tipo, não fuja muito da estética que eu escrevo, simplesmente eu confio em vocês, porque vocês são profissionais, com certeza vocês vão fazer uma coisa incrível. Então, realmente, eu deixei tudo com eles, falei assim, olha, eu confio em vocês porque eu realmente quero uma coisa nova. Porque se fosse para seguir exatamente o que eu imaginava, ia acabar sendo uma edição não tão nova do primeiro livro, né? Então eu falei para ele, Nick,
confio em você. Então ele vinha provar comigo e, tipo, do brinde, a maior parte foi tudo ideia dele. Ah, que Dele e legal. dos profissionais, né? Eu falo dele porque é mais que eu tenho em contato. Aham. Então, tipo assim, eu falei assim, ó, Então, manda ver que eu confio. então, Jéssica, você falou isso, né? Trabalhar o velho com medo do novo. Agora vamos falar do VVA2, porque é o que o pessoal está perguntando há 2 anos já, né? Mesmo que você esteja mesmo sumida, toda vez que você aparece, que você manda alguma coisa, pessoal, Jéssica, cadê o segundo livro? É a primeira coisa, o pessoal pergunta, tudo bem, Jéssica? Bom dia, Jéssica. Jéssica, cadê o segundo livro? E aí, cadê o segundo livro, Jéssica? Gente, vamos lá. Lógico, eu tinha a pretensão de publicar o livro esse ano, mas surgiu essa oportunidade incrível da Cetus, então eu não podia deixar escapar. Então, Uhum. realmente, esse ano foi para a gente reestruturar o primeiro livro, essa estética dele, essa capa, fazer todo esse visual dele, justamente pensando no segundo livro também. Por quê? Porque aí as duas capas se conversam. Mas eu já posso dar um spoiler que eu tô na página 300 do livro. Vai ser um Então livro você está quase no grande. final, porque o primeiro tem 400 e poucas páginas, né? Eu acho que vai passar das 500, mas eu tô chutando. Eu acho que vai passar. Ô, Nick, vai preparando as fontes bem pequenininha. É que assim, esse segundo livro está sendo muito desafiador. Porque o Uhum. primeiro livro, a gente focou muito na vingança. Então, é um livro pesado. Só que o segundo livro fala muito sobre redenção. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque, tipo assim, quem se atraiu pela obra do Vingança, possivelmente foi pela estética dele, por ser dark fantasy, por ser etc. Eu não posso esquecer esses elementos, mas no segundo livro eu não posso trazer ele pesado que nem o primeiro livro, porque ele já não é mais assim. A sociedade que se passa nesse livro é 6 anos depois dos acontecimentos do primeiro. E uma coisa Então, que. Não, pode falar. então, tipo assim, se eu trouxer essa violência exacerbada que eu mostrei no primeiro, justamente para mostrar como que era a sociedade naquele momento, eu vou estar também sendo contrassenso da minha história. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu fico tipo assim, putz, Ó, mas tá será? gravado aqui na live. O Nick falou, deixa ela escrever. Cara, porque surge dúvida a todo momento do processo criativo. Putz, eu atraí muitas pessoas pela minha linguagem violenta. Será que vão gostar do segundo livro? Que vamos dizer assim, um contexto mais. Não é leve, ele é pesado também. Só que ele é um pesado não violento. Por exemplo, no segundo livro, a gente vai falar sobre as cicatrizes. E essas Uhum. cicatrizes, eu conto sobre depressão, sobre como essas pessoas lidaram com essas cicatrizes, com esses traumas. Porque, se a gente pensar em como saiu a Giovanna no primeiro livro, ela estava totalmente destroçada. E como ela sobreviveu nesses 6 anos? O que ela fez? O que aconteceu? E o Theo? É o que nós queremos saber. Entende? E o Theo? E E o o Theo? Theo? Com Então, quem que ele tá? Com quem que ele tá? o segundo livro, ele é pesado, mas ele é um pesado mais psicológico, porque aborda as consequências daquela violência extrema que eu trouxe no primeiro livro. Então, ele já não traz mais a questão tão investigativa. Ele abraça um pouquinho mais a magia que eu iniciei nos últimos capítulos do primeiro Uhum. livro. E lógico, algumas coisas vão desenrolando, vão ter coisas mais leves, mas o livro também é bem desafiador, porque aborda todas essas questões. Então a gente fica assim, meu Deus do céu, será que vai atender as expectativas? Eu penso muito assim, eu escrevo uma história que eu gostaria de ler. Então, Vingança Velha Amiga, para mim, é uma história que às vezes é assim, é o livro que eu escrevi, eu reli ele umas 500 mil vezes. Você tem o problema de você estar relendo aí você começa a mexer no texto, depois que ele está diagramado e a diagramadora tem uma síncope? Olha,
até eu lançar ele de forma independente, eu tinha. Só que depois das certas eu consigo ler como leitora. Então, às vezes, eu quero ler, mas eu não tô com saco de começar um novo livro. Aí eu penso assim, putz, deixa eu reler aquele capítulo que eu gostei tanto do meu livro. E eu leio com satisfação, porque é uma coisa que eu leio como leitora. Então eu penso também nisso. Eu sei que a história é minha, eu tenho que escrever o que está na minha cabecinha, como que eu quero encerrar a história. Mas eu penso também como leitora. Putz, eu gostei. Se eu lesse meu livro, eu ia curtir também o que aconteceu. E assim, eu tenho curtido pra caramba. Mas eu tive, por exemplo, esses tempos atrás, eu tive vamos dizer assim, eu tive como que fala? Uma crise de criatividade absurda que eu fiquei mais de um mês sem escrever. Porque eu estava numa cena muito chave, não é um tipo de cena que eu estou acostumada a escrever. E eu fiquei meio assim, putz, o que eu vou fazer agora? Aí eu tive uma crise criativa. Aí eu fui ler, pesquisar, relaxar, esfriar a cabeça. Aí num dia veio a inspiração e aí eu voltei a escrever, mas é desafiador. O segundo livro é muito desafiador. Eu fiquei um ano travado, um mês não é nada, Jéssica, um mês não é nada. Aqui, ó, o literato tá falando, né, que livro com mais de 500 páginas ele adora. O Nick falou aqui, ó, bateu na trave, 465, quase 500. Né, eu acho que essa edição tá com 465. Então, é uma página por dia do ano, tá vendo, gente? Rapidinho, tá? Né? Ô, Jéssica, eu lembro que uma vez, quando a gente conversou, você falou que uma coisa que você queria explicar, que tem essa mitologia nesse mundo da descendência, da onde que vem a magia, que você queria entrar nessas raízes, que você falou, a gente vai falar mais de Roma, né? Eu vou ter alguns paralelos com religião, com história, e aí, como é que foi trabalhar isso? A gente vai ver esse mistério? No segundo livro, porque já iniciou, foi o que eu falei, assim, a gente vai expandir um pouco mais esse universo da magia. Então, alguns personagens vão descobrir coisas novas sobre esse sistema mágico deles. Porque a gente já iniciou a história do Otávio, do Daniel e do Constantino, né? Que é, assim, o primeiro grande mago e os seus 2 filhos. Um é, assim, vamos dizer assim, um era o oposto do outro, né? Um era frágil, era bondoso, mas tinha um grande poder, mas não conseguia usar esse poder por causa do corpo frágil. E o outro era alucinado, era revoltado, também tinha um grande poder e queria resolver tudo na base da porrada. E a gente já iniciou essa história, né, nos delírios do Arthur, em alguns momentos. O próprio narrador já faz a introdução dessa história no primeiro livro, mas no segundo ele vai ser explicado. Não vou entrar em tantos detalhes sobre a origem do Constantino, mas a gente vai focar bastante sobre a relação dele com os filhos e principalmente sobre o Daniel e o Otávio, porque eles são muito citados no segundo livro e eles vão ter um papel importante em todo o desenrolar da história. Então, esse é o momento para eu explicar quem eles eram de verdade, sem os estereótipos que os magos liam nos livros, ficavam sabendo, né? Porque muito da história se perdeu. É que nem se fosse, entre aspas, uma bíblia dos magos, né? Mas muitas das histórias acabou se perdendo com o passar dos anos. Então vai contar, sim, sobre um pouco desse trio e também do guerreiro, também, que é um personagem muito importante nessa história, né, da mitologia do Vingança. E vocês vão conhecer um pouquinho dele, sim. E a outra pergunta bom, Jéssica, tá no processo, não sei se tem previsão de quando vai sair, mas VVA 2 é o final dessa saga? Não, sim. O Vingança é uma duologia, não penso em esticar a história. Para mim, ela encerra no segundo livro mesmo. Então, não teremos esquema de pirâmide, tá?
Algumas vai pessoas, acabar. né, ficam dando esquema de pirâmide pra gente aí, né? Eu não, o Vingança ele foi concebido, tanto que quando eu pensei no Vingança um eu já sabia como ia terminar o 2. Então é uma história completa dividida em 2 livros. Aí eu Bom, não vai você acha encerrar que em essa história. 2027 a gente já vai ter alguma data? Nick, me ajuda aí, Nick. É assim, minha previsão é terminar o livro esse ano ainda, com certeza, ou até antes, né? Porque tem todo um processo, lógico, né? De editor e tal. Ainda mais como esse livro ele é novo, então vai passar por leitura crítica, então tem todo um processo, né? Mas assim, a minha meta pessoal, principalmente, é terminar esse livro esse ano, né? Para que ano que vem a gente possa trazer Pra fazer todo o novidades, né? processo. Mas aí as datas, tudo certo, é que editora, eles que vão ver. Aí, ó, 2027 com 2027 com certeza. certeza. Então a gente já pode garantir aí, então. Se depender do escritor aqui, até final do ano, tomara que já esteja tudo finalizado. Lógico, tem umas horas que eu olho assim e falo, putz, se eu mudar isso daqui. Eu vou contar para vocês um segredo. Nesse momento, eu tô com uma pulguinha atrás da orelha para matar um personagem. Meu Deus. Aí o meu lado emocional, não, na verdade não é tão emocional. O meu lado racional, ele é assim, tudo que acontece no meu livro tem que ser pensado, porque tem livros que são feitos para chocar e eu particularmente não curto isso. Tem que fazer, tem que condizer com a história que eu tô criando. Então, tipo assim, não é simplesmente chegar lá e matar um personagem querido, justamente tipo, nossa, eu vou chocar os meus leitores, eles vão chorar. Não, eu tenho que ter um viés, por exemplo, ó, que nem os que acabaram mortos no primeiro livro, desde o começo do livro eu já sabia o destino deles, entende? Então, nesse segundo, eu sei que o momento poderia acontecer, mas fica tipo assim, putz, será que eu não estou só querendo dar uma chocadinha? Será que é necessário? Você se segurando, você já só choca a gente, não querendo chocar, né? Porque pelo personagem que eu pensei, não pode ser banal. A morte só Uhum. foi por. Não, o personagem ele é muito importante no segundo livro. Eu não posso simplesmente querer dar um fim nele para gerar um choque, sabe? Eu não estou respeitando a história do meu personagem e não estou também respeitando os meus leitores, porque é como se eu estivesse querendo manipular eles. Tipo, olha, só para vocês ficarem chocadinhos, eu vou matar esse personagem. No final do episódio de Game of Thrones de hoje, o cara vai virar esquina e vai morrer assim de uma forma besta, né? Então, É. sabe? Mas assim, o Game of Thrones ele já se fortaleceu por isso. Não se apega a nenhum personagem que você tá ferrado. E no meu segundo livro, ele não é tão violento assim, sabe? Então eu não precisaria desse artifício da morte para tentar dar Vamos nossa, um perguntar pro plot Nick se ele twist. pode falar pra gente quantas mensagens de gatilho vai ter no livro, pra gente saber o quão não violento ele é. Vê se o Nick pode dar esse spoiler pra gente. Ó, gatilhos emocionais, vários, porque aborda temas sensíveis de saúde mental, Hum. autofalecimento. Autofalecimento. A gente tem que inventar cada termo hoje em dia, né? Porque o primeiro capítulo do livro já é uma Meu tentativa de Deus, isso que ela falou que esse livro não é tão chocante. Ah. Não sei isso, entendeu? Então, assim, a Ele falou que no pessoa. primeiro tinha 6, ele acha que nesse vai ter mais. É... Olha, o primeiro, deixa eu só mostrar aqui, ó. No primeiro teve violência física, abuso psicológico e sexual, suicídio, homicídio, linguagem imprópria e temas relacionados à saúde mental, podendo gerar gatilhos emocionais. Nesse segundo vai ter um pouco menos de violência Se física. a live cair, gente, é porque a Jéssica falou a palavra que não pode falar, viu? Sorry!
Muito bem. Tem essa agora, né? Mas, então, Jéssica, 2027. Agora, fala pro pessoal que tá aqui, que quer conhecer, que vai ver depois, porque, como todo mundo sabe, né? Quem não sabe, eu também subo esse vídeo pro YouTube, né? Onde a gente consegue o Vingança Velha Amiga. Então, vocês podem conseguir o Vingança Velha Amiga pelo site da Cetus. Eu não vou falar agora o nome do site, porque eu não quero correr o risco de errar, tá bom, gente? Mas vocês podem conseguir no site da editora Cetus, fazer o pedido lá, bonitinho. E eu tenho algumas edições à pronta entrega comigo, para quem é que dá mais próximo da minha cidade, né? Eu tenho algumas edições comigo e eu acredito que eu tenho mais 2 pacotinhos de brindes da pré-venda, que eu dei uma chorada no Nick, confesso, falei assim, nossa, Nick, a galera que tá comprando esse lote tá gostando tanto do brinde da pré-venda, será que você não consegue esticar para mais uns 5 ou 6 exemplares? E ele me atendeu. Então, eu acredito que eu tenha mais 2 ou 3 kits para quem quiser adquirir esses brindes que eu mostrei, né? Que tem a parte do jornal, da pastinha, que ele é bem realmente exclusivo da pré-venda. Então, pode ser tanto comigo via DM, mas para as pessoas que são da minha cidade, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, ou até mesmo Jaú, porque eu estou semanalmente em Jaú, ou pelo site para quem é de fora do estado, né? Fora aqui pertinho de mim, né? Porque aí eu consigo entregar pessoalmente. Mas aí pelo site entrega no país todo. E se eu fosse vocês, não deixava de ler, porque essa edição tá linda, 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 gente. Olha, e não é porque é meu, tá? É que tá muito lindo. É www.editoracetus.com.br. Não tem como errar, Jéssica. Amigo, ó, deixa eu ver que horas são. É 8h38 de uma quinta-feira e eu sou CLT. Então hoje o Tico e Teco, o efeito do meu conserta já acabou algumas horas. Então. Jéssica, eu só queria estabelecer um protesto. Espero que você corrija isso no segundo livro, tá? Porque assim, gente, ó, foto da Jéssica tá aqui, ó, linda, maravilhosa. A Jéssica é uma pessoa extremamente fotogênica, ela tem uma energia muito boa. Mas, mulher, por que você não colocou a tua foto do seu casamento aqui? Ah, não! Não, gente, a Jéssica tá uma Daenerys Targaryen de vermelho ali naquela foto. Eu falei, isso é uma foto que vai vender o livro, gente. Meu amigo, mas eu tinha 24 anos naquele livro, naquela foto, faz 10 anos. Eu já engordei no mínimo uns 30 quilos desde aquela foto. Não dá simplesmente para fingir, porque aí o fã vai me ver, vai olhar assim, tá, quem que você engoliu aquela outra? Ai, que horror, Jéssica, não fala isso, não fala isso, gente. Não, eu mudei muito desde que eu me casei. Não mudou, não. Não tenho os cabelos ruivos, porque a minha cabeleireira parou. Enfim, infelizmente eu não posso, gente. Eu tava 10 aninhos mais nova, eu tinha 24 aninhos. Então, vamos ver se o Nick topa aqui. Quando o livro for sair na pré-venda, se na pré-venda a gente bater a meta, ele faz brindes exclusivos, limitados, com tipo marcador com a sua foto de casamento. Ai, meu Deus do céu, não, Nick, não aceita isso, pelo amor de Deus. Se a gente vender 100 livros na pré-venda. Não, gente, a gente tem que combinar o quê? Uma nova sessão. Eu dou uma emagrecidinha pro ano que vem. Eu já sou bailarina, né? Vou dar uma queimadinha. Aí sim, ano que vem eu faço toda uma estética Giovana. Que aí eu já vou estar mais, né? Mais assim, fitness. Eu já tenho a roupinha do balé. Aí pode ser que eu pinta o cabelo de ruivo. Aí sim, faz umas novas. Ah, não, pelo amor de Deus. Gente, eu tava muito novinha. Desafio aceito, já era. O Nick falou que é desafio aceito. Putz, olha, eu tô falando, tem um chefinho desse, ó, ele quer ferrar a escritora. Nossa, gente. Ó, eu vou botar vocês no rolo, vocês vão ver só, viu? Eu escrevi um livro chamado Vingança Velha Amiga. Vocês sabem do que eu manjo, né?
Muito bem. Bom, Jéssica, então, pessoal, vão em www.editoracetos.com.br ou no Instagram da Cetos, ou vocês mandam um recado diretamente para a Jéssica, tá? E agora, Jéssica, eu acho que a gente devia dar aquele espaço para você fazer os seus agradecimentos, mandar umas mensagens especiais, né? Especialmente para a Liora, que a gente sabe muito bem, né, que você, quando você quer o apoio dela, ela tá sempre comendo uns docinhos, a Jéssica tá mandando doce para ela, pra ela ficar do lado da Jéssica nas brigas, viu? Olha, a Liora, deixa eu mandar um. É que assim, eu falo Liora, vai ficar chique, mas é Liora, né? Então, a Liora é minha gêmea e por causa dela, a Cetus entrou na minha vida. Então, ó, mais uma coisa coincidência. E a gente até brinca, né? Que a Cetus tem crescido muito, tá sendo muito legal. E é tudo escritora mulher. E não é porque o Nick tem algum critério, não. É porque nós estamos arrasando. Aí já falei pra ele. É ele, no grupo que a gente tem, né? É ele e toda a mulherada que escreve os absurdos. Falei, ai, tadinho dele. E aí, você quer dizer alguma coisa sobre o segundo livro da Liora? Xingar um pouquinho sobre o que aconteceu com alguns personagens? Olha, esse é um momento muito capcioso. Porque eu não li ainda. Porque, meu amigo, quando você está num processo de escrever um livro, aí a gente tem que fazer as escolhas das brigas que você vai comprar. Ou você passa nervoso escrevendo os seus personagens, ou você passa nervoso lendo os personagens das suas amigas. No momento, eu tô passando nervoso com os meus. Mas, assim, eu tive um período que eu não tava conseguindo ler nada. Eu acho que nesses últimos tempos eu consegui ler o livro do André, que foi uma leitura super rápida, então eu consegui ler. Que o livro do André, ele é uma viagem astral, né, cara? Gente, eu mandei mensagem para ele e falei assim, André do céu, eu quero te trucidar, porque eu quero saber quando que vai vir o segundo livro, porque eu quero muito saber o que acontece com o filho do ferreiro. E aí, nesses últimos tempos, tem sido um pouco agitado, mas porque, como vocês sabem, eu concilio a minha vida de escritora, não é a minha profissão principal, eu sou jornalista, trabalho numa empresa como CLT, então, tipo assim, a minha rotina é muito corrida, né? Eu tenho meus outros compromissos, né? Então, eu tento equilibrar, logicamente, os pratinhos justamente para eu conseguir fazer de tudo um pouquinho. Aí, assim, tem semanas que eu consigo ler um pouco mais, mas tem semanas que eu não leio nada. Por quê? Porque aí eu falo assim, putz, eu tenho que escrever meu livro e focar nele. E às vezes resta o final de semana para tentar resolver o mundo, mas... E que você gosta de passear de carro no final de semana, né? Viajar de moto, ver minha família, às vezes fazer qualquer coisa que não seja nada. Mas tipo assim, é bem desafiador ter duas, vamos dizer assim, porque hoje a carreira de escritora, ela acaba exigindo um pouco, né, tipo assim, uma presença aqui, então por mais que eu não faça posts no feed, eu sempre tô nos stories, sempre tô comentando, tô publicando as coisas, que tipo, eu tô viva, gente, eu tô escrevendo. Mas a gente não consegue ser 100% online. Às vezes a gente chega pra ela, precisa falar com ela, fala, Jéssica, olha o WhatsApp. A gente vai em outro lugar pra falar, Jéssica, olha o WhatsApp. Você viu como que foi difícil a gente marcar? Porque realmente eu tava... Se eu te falar que eu tenho mais de 100 mensagens não lidas no WhatsApp, porque às vezes vai acumulando tanta coisa, que eu chego em casa tão cansada que eu falo, meu Deus, eu não quero nem chegar perto do celular. E assim, mas assim, é um desafio porque assim, eu amo a literatura, então, querendo ou não, é a parte menos gostosa, que é essa, assim, você tem que estar presente, você tem que estar produzindo conteúdo, e é isso, mas não me arrependo de nada. Eu não me arrependo. E aí, vamos falar das Cetos na Bienal? Cetos da Bienal, a gente vai estar lá. Nós não vamos estar com o stand, mas estaremos toda a equipe lá. A gente combinou de ir no mesmo final de semana. Eu vou com uma excursão aqui da minha cidade, então no sábado, dia 5, estarei lá. Provavelmente o Nick, a Liora, a Alessandra, eles vão estar lá também.
Eu também. Provavelmente Então, dia 5, Dona Tânia vai estar lá comigo, viu? opa! Nossa, a dona Tânia deve imaginar Não, horrores de ela mim. pegou o seu livro da Liora e ela falou, eu já li esses livros, né? Eu falei, já. Mas ela falou, então por que você trouxe? Eu falei, não, porque é uma nova edição, né? Eu acho que ela deve ter uma impressão de mim tão errada do que eu li e do que ela leu, né? Mas assim, vai ser muito legal, a gente vai se encontrar lá. Então, também não tira nada assim. Quem quiser também retirar o livro comigo na Bienal, pode ir lá, a gente combina pela DM pra gente se conversar, trocar ideia, Olha tirar lá, do foto, dia 3 ao assinar. dia 6, o pessoal da Cetus vai estar lá. É o pessoal da Cetus, mas eu pessoalmente vou estar dia 5. Muito bem. Que eu vou no sábado, né? Então eu vou de excursão, estarei lá de manhãzinha até no finalzinho da tarde. Então a gente pode combinar de se encontrar, de entregar livro, bater um papo, fazer foto. Eu também vou estar lá Você vai estar agindo com o seu também famoso como chapéu? leitora. Você vai estar com o seu famoso chapéu? Vamos ver se vai combinar com o look. Mas aí é um outro spoiler. Só joguei, ó. Vou ver se vai combinar com o look. Só joguei o spoiler. Ó, só quero deixar claro que já está combinado. Quando o VVA2 estiver na pré-venda, se a gente atingir a meta de 100 livros, vai ter brinde especial com marcador de página com a Jéssica, com a foto do casamento delas. E vocês vão ver como é digna de Game of Thrones. Eu tava de cabelão vermelho, que nem da Sansa, e eu estava com um vestidão vermelho, como casamento vermelho. Só que não acaba. Espero que não tenha acabado como casamento vermelho. Não, estamos aqui, firmes e fortes, meu marido tá vivo. Inclusive, acho que eu vou soltar esse final de semana um vídeo que vocês vão ver. E ele está vivo, tá, gente? Ele existe. Eu encontrei com ele existe, ele está com ela de livre e espontânea vontade, entendeu? Mas eu não garanto que ele estará na Bienal por livre e espontânea vontade. Ele vai estar por livre e espontânea pressão. O Nick tá falando que a meta tá baixa. Pra Jéssica ficar feliz, vamos levar pra 150? Que eu acho que aí ela fica feliz numa pré-venda. Mãe misericórdia. Mas aí, né, filho, eu já falei, mas nessa questão aí, não usa minha foto, eu faço uma nova sessão de fotos. Não. O pessoal tem que ver a foto. O pessoal tem que ver a foto. Entendeu? Ai, gente, olha, você me bota em cada uma, Marcos, pelo amor de Deus. Eu vou postar essa foto pra galera ver. Então faz assim, faz uma votação, posta a foto e vê pro pessoal se o pessoal gostaria de ver essa foto como um marcador de página. Entendeu? E se vencer, fala, pessoal, vai virar se vender 150 na pré-venda. Mas vai virar artigo de luxo, hein? Não é pra todo mundo, é só pré-venda, então. Então, só pré-venda. Bom. Eu acho que a gente chega nisso. A gente chega lá. O que você acha? Olha, se a meta for 150, pessoal, comprem até os 149 para não ter que pagar a volta. Não, mas o bom é que o Nick, que cuida dos números, ele não vai trapacear, não. Ai, que terrível vocês. Eu não vou falar nada, viu? Mas então é isso, pessoal. Procurem o Vingança Velha Amiga, tá? Você que é autor, entre em contato com o Nick para conhecer a Cetus. Fale também é sempre legal você falar com os autores. Fale com a Jéssica, fale com a Liora, fale com a Alessandra, né? Que é a nossa romântica de plantão, né? Você leu o conto de terror que ela escreveu para a coletânea que eu organizei? Eu ainda não. Eu falei, Alessandra, você escreveu, é uma história infantil, precisa ser ilustrada, que é sobre uma múmia que vive numa tumba com um gatinho que faz companhia para ela. Gente do céu, é a coisa mais fofa do mundo. Eu não imagino a Lê... Meu Deus do céu. Olha, eu fiquei até com alergia. Falou de romance, eu fiquei até com alergia. Meu Deus do céu. A Lê é muito fofa. Então, tipo assim, o livro dela teve uma amiga minha que, assim, que amou. Porque, nossa, é super
é super intimista, é super Nossa, emoção. você é alérgica a romance mesmo, gente do céu. Gente, olha, eu tô com alergia de romance, mas não o da Lê. O da Lê é maravilhoso, tá? Mas assim, não é. Eu adoro a Lê porque ela é muito sensível. E não só por ser poesia, mas também o romantismo e tal. E eu elogio, porque eu não consigo ser assim. O meu é mais tiro, porrada e bomba. Então, ela é muito romântica, então é uma história com elementos de Halloween, mas ela é tão fofa que eu quero convencer ela a transformar isso num livro infantil. Ai, seria super Tá? legal. Que é o Segredo da Tumba, pessoal, tá até no... Aproveita lá no Encha Meu Kindle, tá lá disponível Verdade, também, tá né? mesmo. É muito fofinho. Mas, tipo assim, a Alessandra ela é um amor, mas ela é fofinha. Mas, gente, a gente tem que lembrar que ela é profissional da saúde. Quando ela engrossa a voz, ela sabe mandar as pessoas, né? Ele é profissional da saúde, é verdade. Profissional da saúde, né? Eu já joguei RPG com ela, falei, meu Deus do céu, Alessandra, calma. Ela tem uma veia caótica dentro dela. A gente já falou pra ela, a gente vai conseguir ainda liberar essa sede de caos dela. Aí a gente fala tudo isso, aí o pessoal encontra com ela lá na Bienal, né? Não vai nem acreditar que é a mesma pessoa, coitadinha. Gente, olha, mas a editora e as escritoras que escrevem tem uma diversidade muito grande, vamos dizer assim. Tem as fofas, tem as emocionantes, tem as trágicas. Então, nossa, eu acho que tá bem servido, tá muito legal. E a gente só vai crescer cada vez mais. É isso mesmo. Bom, pessoal, então é isso, né? Muito obrigado para quem esteve aqui até agora, para quem vai ver depois, quem vai estar vendo no YouTube. E como é tradição da Toca do Aventureiro, nós temos o Momento Karine, que a Jéssica nunca se prepara, que ela tem que deixar uma frase para o universo, e eu sei que de novo ela está fazendo aquela cara. O que eu vou falar agora? Eu não estava preparada para o Momento Karine, porque eu esqueci. Só essa sexta vez aqui. Vamos ver, pessoal, o que eu vou falar nesse momento. Abre uma página aleatória e lê um trecho pro pessoal. Vamos lá. Vamos. Já sei qual que eu vou ler. Dia de Constantino, horrível e nevoso. Essa é a primeira frase do meu livro. Gente, assim, ó, vocês estão esperando o caos do primeiro livro, do primeira página até o final? Leiam Vingança Velha Amiga. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado a todos que estiveram. Obrigado ao Nick, a Liora, pessoal da Sete, as meninas do Corvo Louco. Um beijo. Eu sou o Marcos, essa é a Jéssica. Jéssica, joga um PQD antes da gente encerrar. PQD, Marcos! Puta que pariu!